Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Aproveitar que está garoando aqui, tá um dia meio feio, meio molhado. E a gente vai aproveitar para fazer um vídeo que algumas vezes já tinham sugerido, falando quais são os 10 Dodges mais importantes da nossa coleção, né? Quando a gente fala os 10 Dodges mais importantes, eu não estou falando nem os mais bonitos, nem os mais raros, nem os mais caros, nem os que são mais importantes mesmo, né? Tanto para a minha história quanto para a história desses carros aqui no Brasil. Então nós vamos começar a mostrar esses 10 carros. Sabe aquelas vinhetas legais que a gente começa, né? Número 10, tem? Não, a gente não tem. O Hans Donner ia fazer, mas ele estava ocupado, não conseguiu fazer. Então nós vamos começar aqui pelo número 10, tá? Em 10º lugar, Dodge Dart Sedan 1969. Por que só que não, né? Porque não existe Dodge Dart Sedan 69 e eu vou explicar por quê. Mas o Dodge Dart Sedan 69-70, né? Foi o primeiro carro que a Chrysler lançou aqui, foi quem abriu as portas dessa história espetacular e por isso ele está aqui em 10º lugar na nossa lista dos Dodges mais importantes da coleção. Esse carro especificamente é um Dodge Dart 1970, fabricado em 1969, na cor verde imperial. Um carro que desde zero ficou muito perto da casa dos meus pais e quando o primeiro dono faleceu, ele atravessou a rua, né? O vizinho de frente namorava o carro há muito tempo, comprou esse carro, acabou me procurando na época, me seguia por conta do blog e tal. Ele fez algumas melhorias no carro, eu ajudei a testar, ele queria uma percepção minha e tal. Passaram alguns anos, eu acabei comprando e como ele é o pioneiro, né? Curiosamente e também de forma bastante emblemática, ele foi o primeiro Dodge a entrar no primeiro galpão aqui na coleção, né? Então quando a gente fez, quando a gente trouxe os carros para cá em 2008, né? E lá se vão 13 anos, o primeiro carro que entrou foi esse Dodge Dart 70. A gente tem fotos em algum lugar, não tinha asfalto, não tinha nada, tinha um barro só aqui. Eles tinham que entrar aqui, a gente lavava as rodas aqui, né? E aí a gente colocou eles, começamos lá do fundo e tal, ele ficou durante um tempo lá. Esse carro então verde imperial, com interno verde, né? Ele é verde com interior verde. Interior super bonito, super chique, em 2 tons de verde. Sendo que o verde claro é levemente metalizado. Um aparelho, um acabamento bem premium, né? Para um carro que nos Estados Unidos era um carro de entrada da marca Dodge. Aqui no Brasil era um carro de luxo e o mesmo carro nos Estados Unidos era o carro mais barato da marca, né? Abri o capô dele, não vou abrir de todos, mas para explicar essa questão do 69, né? Nesse ano e no ano seguinte, a Chrysler não marcava na sua plaqueta de identificação o modelo, ela marcava o ano de fabricação. Então esse carro foi fabricado em 1969 e ele aqui tá BF, né? Brasil, F é modelo 70. Então ele é um carro 1970, como todos os Dodge Dart saíram com o modelo 70, mas até o número 3000 e pouquinho, ele ainda foi fabricado em 1969. Fazendo uma conta meio de padaria aí, a gente chega no mês de produção provável desse carro de outubro de 1969. Então um carro do segundo mês de produção e por isso que ele está entre os 10 mais importantes da coleção. Você concorda com essa escolha? Se concorda, deixa aqui. Se você discorda, põe lá. Não, acho que não é. Tinha que pôr o, sei lá, qualquer outro tal. Deixa a sua opinião aí e vamos para o próximo. Bom, o Dart Sedan 1970, né, é o número 10 do nosso ranking. E em número 9, na posição 9, está o Charger RT 1975. O Charger RT 1975 não é o Dodge mais raro, não é o Dodge mais valorizado dos Dodges nacionais, mas com certeza é o mais emblemático deles. Quando as pessoas falam em Dodge Charger RT, a primeira coisa que vem na cabeça, a primeira imagem Dodge Charger RT brasileiro, a primeira imagem que vem na cabeça é deste carro aqui, com os faróis atrás da grade, com essa grade com os elementos
verticais, né? Com as flautas falsas, as entradas de ar falsa no capô, com essas faixas que vêm, engordam, emagrecem na porta, engordam de novo para abraçar o emblema. Os bancos de couro baixo, com esse mini encosto de cabeça, volante Valrode de 3 raios. Definitivamente o Charger RT 1975 é o mais emblemático deles. Curiosamente também foi o que foi fabricado em maior quantidade. Foram 1972 unidades do Dodge Charger RT 1975. Por isso que ele está aí em 9º lugar no nosso ranking. Você concorda? Você discorda? Deixa nos comentários. Em 8º lugar, um representante dos pequenininhos, né? Um Dodge Polara 1981, que foi o último, e de novo, hashtag só que não, e eu vou contar essa história ali em cima, no outro galpão. Bom, para contar essa história, a gente precisa voltar exatos 40 anos do tempo. Numa tarde de junho ou julho de 1981, os funcionários da fábrica da Chrysler em São Bernardo do Campo foram chamados, vamos fazer a foto do último carro, vamos fazer a foto do último carro. E eles se reuniram primeiro ao lado de um LeBaron 1981 cinza chumbo, que está aqui no cantinho da foto. Fizeram a foto com o último Dojão. E aí, na sequência, fizeram a foto com o último Dodginho, né? Esse Dodginho, um Dodge Polara GL, marrom café. E o que mais me chamou a atenção nessa foto na época foi a numeração do chassi. A gente via aqui no canto superior direito do para-brisa, né? A numeração do chassi que a Chrysler marcava com tinta para facilitar a localização dos carros no pátio. Então, o chassi dele era 94 184. A gente conheceu alguns carros com chassi 94 200, né? Ou seja, 16, 20, 30 carros com chassi mais alto do que esse. E aí, quando a gente foi pesquisar a história, a gente descobriu que essa linha de montagem foi desmontada neste dia, a partir desse dia, para dar lugar à produção dos caminhões Volkswagen. E os últimos Dodginhos que estavam incompletos foram levados para um galpão no fundo da fábrica, né? E eles terminaram de ser montados aí de forma meio que artesanal. Essa foto nunca foi publicada e quando tiraram ela, já estava um fim de feira aí, acho que ninguém se interessou em publicá-la. E essa pessoa aqui de bege, aqui, o Fausto, ele conseguiu essa foto pra gente quando a gente estava fazendo a pesquisa do último Dojão, há mais de 10 anos atrás, e a gente ficou com um monte de coisas na cabeça. Primeira coisa, se você está nessa foto, você conhece alguém que esteja nessa foto, deixa nos comentários aí, quem sabe a gente consegue entrevistar alguém que estava lá nesse dia que a gente está contando. Mas o Fausto tinha essa foto guardada, mandou pra gente, e aí, obviamente, eu fui atrás do carro, né? O Polara chassi 94 184. Por uma curiosidade enorme, a gente descobriu que esse carro estava com a sua primeira dona, a primeira dona, a Dona Flora, numa cidadezinha aqui perto, na cidade de Itapira, desde novo, né? Não teve jeito, a gente teve que trazer ele para a coleção e é por isso que ele está aqui no ranking dos 10 Dodges nacionais mais importantes da coleção. Além de ser um Dodge Polara 1981 em muito bom estado, com apenas 61, 62 mil quilômetros rodados, ele tem praticamente toda a pintura de fábrica ainda. E é um carro que a gente tem essa curiosidade, né? Não só dele ser o último carro oficial, mas da gente ter uma foto dele zero, né? Ele recém-nascido na fábrica, né? Acho que nem funcionário tinham ele ainda. A gente tinha uma foto dele e aí ver o carro aqui 40 anos depois, né? Realmente para mim é uma emoção muito grande. Carrinho automático, câmbio automático de 4 marchas já. É uma emoção bastante grande, é uma das coisas que a gente gosta, né, de ir atrás na nossa coleção. Eu vou dar uma abrida no cofre ali para mostrar a numeração de chassi dele, mas eu não vou resistir a fazer esta pequena imagem aqui dele novinho. Foco aqui, foco aqui. Opa!
Foco, foco, foco. Ou foco lá, ou foco aqui. Ele em 1981 e ele em 2021. Dá uma abrida no cofre dele aqui, né? Vou mostrar a plaqueta de identificação. E aqui o chassi B094184. Manola, por que tá Volkswagen Caminhões? Porque tinha acabado as plaquetas já, Chrysler Motors, e a denominação social da empresa nessa época era Volkswagen Caminhões. Então esse carro não é nem um Volkswagen, nem um caminhão, mas ele tem a plaquetinha Volkswagen Caminhões, que era a empresa que o fabricava na época. Beleza? Então esse foi o número 8 do nosso Top 10. Deixa aí nos comentários se você concorda, se você discorda. E bora pro próximo. Bom, e o número 7 do ranking, né, dos Top 10 Dodges nacionais mais importantes da coleção, é para ele, D700 1977, bombeiro. Né? Por que esse carro eu considero tão importante? Primeiro por conta da história do caminhão. Né? O caminhão foi um produto muito importante para a Chrysler do Brasil. Pouca gente tem a cultura, tem a vontade, tem a iniciativa de restaurar um caminhão, ainda mais um caminhão bombeiro, né? Os caminhões bombeiro que a gente vê em coleções aqui normalmente são caminhões americanos, e essa história dos caminhões bombeiros nacionais, ela precisa ser contada, né? E por sorte esse caminhão caiu nas nossas mãos e a gente conseguiu fazer uma restauração que eu considero uma das melhores que a gente fez até hoje. Então por isso o número 7 do nosso ranking de carros não é um carro, né? Mas é o nosso D700 bombeiro. Uma coisa que eu queria falar aqui, muita gente que chegou nos últimos tempos aqui no canal pode estar estranhando, o bombeiro não está aqui, o bombeiro não fica aqui ainda, ele fica no nosso galpão auxiliar, um galpão provisório, né? A gente tem um problema de espaço. Pode ter gente que chegou agora também e fala, nossa, mas pegou o dojinho da Dona Flora para deixar ele daquele jeito, um atrás do outro, enfiado dentro de um galpão. Na verdade, a gente está construindo um galpão novo, onde vão ficar os nossos melhores carros produzidos pela Chrysler, e vai ter lugar, obviamente, para o caminhão bombeiro, não sei se dentro desse galpão ou se num lugar externo, para ele estar pronto para ser utilizado em alguma eventualidade. O caminhão bombeiro, para quem não viu o vídeo ainda, tem vídeo dele aqui no canal, ele é 100% funcional, então se um dia, numa eventualidade, a gente precisar apagar alguma coisa aqui, o caminhão bombeiro pode perfeitamente ser utilizado, ok? Então por isso que ele ficou aqui em 7º lugar no nosso ranking do Top 10. Agora vamos para o número 6, em 6º lugar, nem eu sei qual é, Dodge Charger RT 72 Survivor, né? O que é um carro Survivor? É um carro sem restauração. O Dodge Charger RT 72, para mim, é o Charger RT mais bonito. Eu falei que eu não sabia mesmo, não lembrava, mas estava bem na frente dele aqui. O Charger RT 72, para mim, provavelmente é o Charger RT nacional mais bonito de todos, o mais invocado, com essa grade preta, com os faróis por trás da grade, essas faixas pretas no capô. Os pinos de capô, né, só saíram no Charger RT 1972, é de fábrica, né? Então ele está pintado para guerra, né? As faixas aqui, as faixas no capô, interior de couro muito bonito, a traseira dele muito bonita. Então ele realmente é talvez, né, um dos meus Dodges nacionais favoritos de todos os tempos. Mas aqui a ideia não é achar o favorito. A ideia são os carros mais importantes. E por que ele é tão importante? Porque ele é, até onde eu sei, o único RT72 Survivor, sobrevivente. Tudo que está nele aqui veio da fábrica da Chrysler em São Bernardo do Campo. Esse couro foi colocado lá, esse acabamento do volante, a tinta, o teto de vinil, tudo nele é de fábrica. E ele é importante porque é uma baita referência para futuras restaurações, né? A gente já restaurou o Charger RT72, que estava debaixo de uma árvore há 30 anos, que já não tinha muita coisa, mas graças a ter esses carros Survivors como referência, a gente consegue chegar em resultado final muito parecido com o original, tá?
Muito parecido e normalmente mais bonitos, tá? Mais vistosos, com uma pintura nova, sem os pequenos defeitos que 50 anos inexoravelmente trazem ao carro. Esse carro é tão importante, esse RT72 verde garapé Survivor, né? Ele é tão importante para a coleção que, para trazer ele para a coleção, eu abri mão do carro que foi capa do meu primeiro livro, né? Capa do meu primeiro livro foi um Charger RT72 verde garapé, exatamente igual a esse, né? Um carro que a gente restaurou e que estava aqui na coleção. E quando apareceu a possibilidade de trazer um carro nas mesmas características, mas que nunca foi restaurado, a gente acabou abrindo mão desse aqui, que também era tão importante, capa do meu primeiro livro, para trazer esse para cá. Eu digo que os restaurados são mais bonitos porque eles não têm pequenos defeitos, né? Que a gente não vai mexer nunca. Por exemplo, aqui deve ter ficado alguma umidade de capa, alguma coisa. Ficou uma marquinha aqui, mas essa lateral dele é muito linda, né? Aqui no bocal do tanque ele tem um babado. Isso era muito típico de Dodge 71, 72. E a gasolina, essa tampa clique não segurava direito, né? Ele deu uma babada aqui que comeu a tinta e assim vai ficar, tá? Nunca que a gente vai retocar isso daqui. Cada carro tem a sua história, cada carro tem os seus defeitos e as suas qualidades. Foi tirado novo na Ibirapuera Veículos, né? E ostenta o seu emblema. Difícil ver esse emblema da Ibirapuera Veículos, porque a maioria das concessionárias fazia um emblema de metal, né? Então passava o tempo e o emblema ficava para o resto da vida. O da Ibirapuera era um adesivo, então no primeiro retoque, primeira repintura, sumia e já era, né? Bom, vamos para o número 7 então. Acho que agora dá para fazer na sequência, porque eles devem estar todos aqui. O número 7 não, 765. Em quinto lugar, estamos chegando nos top 5, hein? Em quinto lugar, Dodge mais importante da coleção. O Magnum 79, toca Raul, né? Esse Magnum 79, ele é um carro muito importante. Primeiro porque é um modelo que eu adoro. Quando eu era moleque, eu era absolutamente apaixonado por esse Magnum. O primeiro Magnum que eu vi, né? Ainda no segundo semestre de 78, foi um Magnum igualzinho a esse, branco ártico com bege, né? Então ele é esse branco ártico, um branco meio amarelado, mas ele tem as faixas bege, os filetes bege, interior monocromático, tudo em marrom. E esse carro foi muito importante para a Chrysler, porque deu um revival de vendas, né, para a linha 1979, com essa frente, uma frente desenvolvida no Brasil, design de Celso Lamas, que era o estilista da Chrysler, né? E essa frente de fibra, ela encaixa na frente do Dodge Dart, dando uma cara bem mais moderna. Hoje o pessoal não gosta muito, acha meio over e tal, mas na época era de uma modernidade absurda, né? Então o Magnum passou a ser o top de linha, ficando acima do Charger RT. E essa também foi outra cor que vendeu muito em 79, né? Foi o branco ártico e o marrom Sumatra. E eu tô até esse aqui, vim até esse aqui primeiro porque ele é lindo, não custa mostrar ele no vídeo também, mas porque esse carro aqui, ele tem um opcional muito desejado, que é o teto solar elétrico, primeiro carro nacional brasileiro a vir de fábrica com teto solar com acionamento elétrico, tá? De fábrica, não era de linha, era opcional, mas era de fábrica, né? Ele vinha de fábrica com isso, a partir de março de 79. Mas o carro que está ranqueado em quinto lugar é este Magnum branco, que não tem teto solar, mas cujo primeiro dono, e que o deixou famoso, foi o saudoso Raul Santos Seixas, né? Tem vídeo no canal contando essa história. Pessoal, esse vídeo aqui é para quem está chegando agora, não conhece as histórias, irem atrás das histórias nos outros vídeos, tá? Não vai ficar reclamando, Badora, você repete as histórias. Estou repetindo mesmo hoje, mas é para fazer um pupurri dos carros mais importantes. Então esse carro aqui foi do Raul Seixas, né? O documento anterior dele, opa, foco, aqui. Tá aqui, proprietário anterior, Raul Santos Seixas. E aqui o carro na frente da casa do Raul, no Butantã. Essas rodas
aftermarket de gosto duvidoso, mas muito raras, eu nunca tinha visto num Magnum. Estão aqui, né? E quando esse carro foi resgatado, lá estavam as rodas e a história de quem tinha comprado, que o carro era do Raul Seixas e tinha uma cópia do documento. Obviamente a gente preservou essas rodas que o Raul escolheu para o Magnum dele. O Magnum vinha com umas calotas bem pesadas, né? Umas calotas americanas que deram algum problema, porque elas eram muito pesadas e inicialmente elas só eram presas pelo encaixe. Então ela encaixava na roda, tinha uns grampos que encaixavam na roda e com frequência você pegava um buraco e elas caíam. E pelo peso delas chegava até a ser perigoso, né? Eu lembro de uma vez que eu estava com um amigo meu, a gente indo buscar um Magnum, queria fazer uma manutenção naquele Magnum. Eu estava subindo a avenida do Shopping Morumbi, peguei um buraco com o Magnum do cliente dele, um buraquinho de leve. A calota caiu, saiu rolando e tinha uma churrascaria gaúcha, os garçons estavam saindo, tudo traje gaúcho, né? E a calota foi para cima deles, eles correndo e a calota indo para cima, depois eu tive que parar para recuperar a calota. Bom, a Chrysler fez um recall em que ela colocava uma calotinha de SE, do Dodge SE. Cadê a calotinha de SE? Eles colocavam uma calotinha dessa daqui, transpassada por um parafusão, furavam a calota do Magnum, aí você colocava a calota do Magnum e colocava um parafusinho para prender. Esteticamente não ficou grande coisa, né? Você tem aqui, o nosso amigo Serginho ainda teve o cuidado de pintar o parafuso de preto, né? Para disfarçar um pouco, mas era frequente a gente ver Magnums lindos, tal, com os parafusos bem toscos, segurando as calotas. Para 1980, isso já muda, né? No Magnum 1980, esse center cap da calota, ele já rosqueia e já prende lá, e você não tem esse parafuso para o lado de fora, tá? Mas vamos voltar aqui para o Magnum. Vocês viram quanto eu gosto de Magnum, né? Começo a falar de Magnum, não paro mais. Voltando aqui para o Magnum do Raul Seixas, o Silvio Passos, amigão do Raul e presidente do primeiro fã-clube do Raul, contou a história do último dia que eles andaram com esse carro. O Raul queria comer comida japonesa e eles foram até a Liberdade, né? Pegou o Silvio e foi o Silvio e o Raul até a Liberdade comer comida japonesa. Só que o Raul errou o caminho, se perdeu, estava muito nervoso, parou um taxista e pediu para o taxista conduzir eles até o restaurante. Quando chegou lá, o Raul convidou o taxista para comer com eles, né? Então foi comer o Raul, o Silvio e o taxista. Na hora de pagar a conta, o Raul abriu a carteira e só tinha uma colher. Quem leva uma colher dentro da carteira? Então o Raul não tinha dinheiro, né? Tava sem dinheiro na carteira. E aí convenceram o taxista a pagar a conta, levar, no dia seguinte voltaria para buscar. Só que o Raul tinha parado esse carro num lugar proibido. Quando eles voltaram, o carro tinha sido guinchado e o taxista ainda levou o Raul e o Silvio até a casa do Raul lá no Butantã, para no dia seguinte voltar para pegar o dinheiro e o valor da corrida. O carro ficou preso e naquela época o carro foi vendido, né, para pagar as custas lá de pátio, de apreensão e tal. Foi quando o carro deixou de ser do Raul. Isso foi no comecinho de 1988, o Raul faleceu em 1989, né, um ano e meio depois. Esse carro foi para lá, foi para cá, estava num buraco aqui, alguém começou a reformar o carro e abandonou do jeito que estava, ele já estava com uma pintura meio perolada, e ele foi recuperado por um menino que vira e mexe, está fazendo um trabalho bem legal com Dodge, acha Dodge daqui, acha Dodge de lá. Outro dia me falaram que ele ficou bravo que eu não falei o nome dele. É o Nicola. Nicola, ó, um beijo para você. Você precisa vir ver aqui o Magnum do Raul. Que lindo, que cheiroso, que bonito que ficou. Ranqueado em 5º lugar no nosso ranking de Top 10 Dodges nacionais. Vou guardar aqui a papelada do Raul. E vamos para o número 4. Enquanto a gente chega no número 4, vocês estão vendo aqui o Dodge Dart Coupé 1971.
E o número 4, ele é, para rufem os tambores, em quarto lugar, o LeBaron 81, o meu primeiro Dodge. Esse carro foi comprado no dia 6 de janeiro de 1990. Já contei essa história muitas vezes, então vou ser bem breve, para não ser chamado de repetidor de histórias, né? Mas eu preciso mostrar a importância dele e queria aproveitar meu primeiro livro aqui, né? Meu primeiro livro que infelizmente está esgotado, ou felizmente, né? Se tivesse encalhado a gente ia ficar triste. Aqui uma foto de quando ele foi comprado, ainda com a placa amarela, na frente da casa dos meus pais, no já longínquo ano de 1990. Esse carro ficou comigo até 1995, também foi a minha primeira restauração, entre aspas. O resultado foi o pior possível. Eu fiquei tão desgostoso que eu vendi o carro, mas anos depois eu consegui recomprá-lo e aqui ele está. A única história que eu vou contar, mais pitoresca, foi que quando as placas amarelas, quando começaram as placas cinza, né, eu tinha um livro de automóvel americano que mostrava a linha 74, a linha Dodge 1974. No estado de Michigan, as placas têm 3 números, né, e 3 letras e 3 números. E todas as placas dos Dodges 1974, dos carros de divulgação, as placas eram DGE 474, ou seja, Dodge 474, né? Dodge para 74. Quando saíram as placas cinza, eu fui correndo no Detran, quando elas chegaram em São Paulo, primeiro foram para o Paraná. Quando chegaram em São Paulo, eu fui lá, fiz um ofício e pedi a placa DGE 1981. E aqui está ela até hoje, né? Esse carro foi reencontrado, depois a gente fez a restauração como se deve. Conseguimos um monte de peça nova, de estoque antigo, ainda faltam umas coisinhas, né? Na hora que a gente acabou o carro, já começamos outro, já estava terminando o outro e tal. Então falta aqui as argolinhas cinzas dos pinos de porta, falta uma lambida final nele, mas está aqui, preservado, parte da história da minha coleção. Eu já falei meio mal dele algumas vezes, mas é a realidade. Eu comprei o carro errado, né? Em 1990, quando eu comprei esse carro, tinha uma fartura muito grande de Dodge para serem comprados, mas eu me apaixonei por esse carro, último ano, será que é um dos últimos carros, tal? E aí acabei comprando ele por conta disso. Vamos agora para os 3 últimos, medalha de bronze. Em terceiro lugar, como Dodge mais importante da coleção, está ele, o glorioso Charger RT 1971 Survivor. Se esse aqui é o único Charger RT 72 Survivor, a gente tem um 1971, tá lá no fundão, que a gente foi buscar na cidade de Campo Mourão. Esse carro era meio que lenda, né? Em Campo Mourão tem um Charger RT sem restauração. Durante muitos anos a gente escutou essa história, mas a gente nunca conseguiu falar com o proprietário, até que depois de muito tempo, né, a gente... eu nem lembro mais se ele me procurou ou se algum conhecido fez essa ponte. Eu sei que eu não pensei 2 vezes, eu peguei um avião, fui para Maringá. No dia seguinte, peguei um motorista lá, um taxista lá, negociei para ele me levar até Campo Mourão. E chegando lá, a gente se deu de frente com esta coisa linda, né? Um Charger RT 1971, amarelo boreal. Mas não, mas ele é laranja, mas a cor chama amarelo boreal. Absolutamente imexido, né? Imexido tanto por bem quanto por mal. Ele tem alguns defeitos, né? Mas um carro absolutamente original, baita de uma referência aí para futuras restaurações. Mas não, mas o carro tá feio. Eu sei, né? Os carros que a gente restaura ficam muito mais vistosos, como esse daqui, que foi uma picape. Cortaram ele para fazer picape, depois a gente voltou atrás e voltamos ele para um carro normal. Mas por mais bonito que esse carro esteja, né? Esse aqui é um carro absolutamente imexido. Tem essa história que vocês já devem ter ouvido eu cantar alguma vez. Ele andava armado, né? E o revólver aqui, entre sai, foi raspando o couro e acabou arrancando um pedaço do banco, né? Com o passar do tempo. Mas a gente quer deixar desse jeito. Podia ficar desse jeito.
2 palitos para deixar desse jeito, mas a gente quer deixar desse jeito se um dia as pessoas tiverem alguma dúvida, se a costura era assim, a costura era assim. A costura tá aqui, ó. Era assim, tá assim até hoje e tal. Ah, mas a faixa, ela não vinha aqui embaixo, não, só vinha aqui em cima. Então é uma baita referência de restauração. E por ser um carro que ficou imortalizado no filme Roberto Carlos a 300 km por hora, um carro que tanta gente tem vontade de ter, eu coloco ele em 3º lugar, com a medalha de bronze, como o carro mais importante da coleção. Vamos para o segundo? O primeiro até sei qual é, o segundo... já lembrei qual é o segundo. O segundo está ali. Vamos para o número 2, o vice-campeão, o segundo Dodge mais importante da coleção. Só lembrando aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? Não é o mais bonito, não é o mais raro, não é o mais caro, não é o mais desejado, é o mais importante para mim. E em segundo lugar está lá, o Dodge Dart Sedan 79 do meu avô. Um Dodge Dart Sedan bege cachemir, que meu avô comprou 0 km em outubro de 79. Mas em outubro de 79 já não tinha carro 80? Tinha, mas ele conseguiu esse aqui mais barato, né? Comprou 0 km na Chamboralto e tá aqui, né? Esse carro ficou com meu avô durante muito tempo, ele usava pouco, usava de final de semana. Depois passou para o meu tio. Meu tio em algum momento vendeu o carro, depois de bons anos a gente localizou o carro e hoje ele está aqui. Tem algumas coisinhas para acertar, né? Quando o meu tio Paulo foi buscar esse carro novo, ele negociou umas calotas de Lebaron, então ele saiu da concessionária com calota de Lebaron. Quando a gente comprou ele estava com essas rodas rally, na verdade são as rodas dele mesmo, mas o proprietário anterior colocou os ornamentos da roda rally. E esse sobrearo, que é um sobrearo de Opala, tá? O do Dodge ele tem um beiço diferente. E a gente até hoje não decidiu o que fazer. Se voltava a calotinha central como o do Dodge Dart Sedan de fábrica ou se colocava umas calotas de Lebaron. A gente chegou a ganhar umas calotas de Lebaron, que a gente achou que eram novas, mas não eram, estavam meio feinhas. Eu falei, não, para pôr tem que ser 0, né? Senão... Então você que segue o canal, mora nos Estados Unidos, essas calotas aparecem de vez em quando novas no eBay, em eventos e tal. Se vocês conseguirem comprar para nós, seria muito legal para a gente resolver essa situação das rodas do Dart 79 do meu avô. Por que esse carro é tão importante? É um Dart 4 portas, não sei o quê. Porque eu lembro desse carro 0, eu lembro do dia que ele chegou 0 km, né? Tenho muitas lembranças no banco de trás desse carro, né? Aqui está o meu saudoso avô, com o Dart Coupé 71 verde no ano dele. Aqui meu tio Alberto, que foi o segundo dono desse carro. E aqui algumas fotos de uma viagem que a gente fez para Santa Catarina em janeiro de 80. O carro era novinho. Olha as calotas de Lebaron aqui, ó. Então me ajudem a achar umas calotas 0 km de Lebaron. Aí a gente põe de volta. Do contrário, em algum momento a gente acha os copinhos, né, do Dart Sedan. O copinho é esse aqui, é o mesmo do SE. Só que aí tem que fazer a tinta, tem que desmontar aqueles aros, sobrearos e tal e colocar. Mas ele realmente fica com uma aparência mais simples, né? Eu acho que as calotas de Lebaron, por ele ter saído da concessionária quando novo com as calotas, eu acho que ia casar bem. E meu avô era dojeiro, ó, o RT73 amarelo enxofre cítrico dele aqui, na cidade de Canoinhas, Santa Catarina. Bom, então por conta desta história toda aí, o Dart Sedan 79 do meu avô fica em segundo lugar do ranking. E aí o grande campeão, em primeiro lugar, eu já dei um spoiler absurdo, eu não sei fazer isso, estou aprendendo ainda. Eu dei um spoiler absurdo na thumb do vídeo, é ele, o Dart Coupé 81 93008, o muito provavelmente o último Dodge produzido, o último A-Body do mundo, né? Foi uma pesquisa que a gente fez ao longo de 16 anos e a gente chegou nele, né? Chassi 93008. A gente não tem nenhum certificado de autenticidade da Chrysler, não tem nenhum documento que diga que ele seja o último carro, mas em todas as pesquisas que a gente fez, a gente achou lá os registros, ou o carro, ou os registros, né,
do 93 001, 002, 003, 004, 005, 004, 005 a gente comprou inclusive, 006, 007, 008 e pum, acabou, né? E depois não tinha mais nada lá para frente. Teve até uma pessoa que chegou a fraudar uma plaqueta, né? Como se fosse o 93010, contava essa história, mas a gente sabia, o carro era o 92 954, 955, né? Depois que a gente falou bastante desse carro aí nas revistas, no blog, não sei o que e tal. A gente não tem nenhuma vaidade de ter esse carro, mas tem o orgulho de ter salvado ele. Esse carro era um carro que fazia um show de manobras no Autódromo de Brasília e que depois que ele foi aposentado, ele ficou largado ao ostracismo no fundo de uma garagem, onde o nosso amigo Alexandre Garcia conseguiu localizar para a gente. Isso já tem bons 16 anos, né? O carro tinha um Santo Antônio dentro dele, justamente por conta desse show que chamava Fire Night, né? Diz que no final o piloto saía, explodia uma bola de fogo, era um negócio maluco. E aqui nesse capítulo desse livro, né, que eu falo do Dart Coupé 1981, tem a foto, né, no número 8 do ranking aqui, foi o último Dojinho. Eu mostrei a foto do Dojinho, aquela foto nunca foi publicada. E essa aqui também nunca tinha sido publicada, é a do Dojão, né? Esse Dojão a gente procurou na época, esse Dojão provavelmente virou parafuso, mas o mais curioso é que ele ficava relativamente perto, numa distância que daria para ir a pé, da casa da minha mãe, onde eu morei nos anos 80 e 90 e começo dos anos 2000. O carro estava debaixo do meu nariz, né? E de lá provavelmente morreu. O que eu ia mostrar aqui? O dia que ele chegou na oficina do seu José, ó, aqui o Santo Antônio dentro dele, né? O reforço. E ele aqui antes da restauração. O resultado da restauração foi bastante satisfatório, até porque a gente conseguiu muita coisa nova para ele. O meu amigo Marcel de Jundiaí, ele conseguiu uma indicação de quem tinha grade, frisos da grade e esses óculos do farol 0 km, fui buscar em Jundiaí, novos, né? O meu amigo Renato Leone tinha os bancos dianteiros desse carro, comprados também na Chamboralto, novos de estoque antigo, 0 km, você viu que não tinha banco lá, né? Então eles novinhos. Rádio original da linha 81, volante, painel. O carro realmente ficou bastante preservado. A gente conseguiu também esses bandôs de porta, né, usado de algum outro carro. Isso aqui não é material de época, da época da restauração. Isso aqui é original de algum outro carro que saiu. E tá aqui, né? Carro preservado, contando mais uma parte da história e ficando com o nosso número 1, primeiro lugar no ranking dos top 10 Dodges nacionais da coleção. Beleza? Pessoal, então foi uma tentativa aí de fazer um ranking dos carros da coleção. Deixem nos comentários se vocês gostaram desse conteúdo. É legal, é bacana, agora faz dos Opalas, agora faz dos carros dos anos 90, faz os top 10 carros que faltam na coleção, faz os top 10 carros, sei lá, que explodem. Se vocês gostam desse conteúdo, é legal a gente fazer de vez em quando. Nós não vamos fazer isso com muita frequência, mas, por exemplo, um dia que está chovendo, né? Como hoje, dá pra gente tirar um coelho da manga aí e ter conteúdo numa frequência maior aqui para o canal, beleza? Então, deixa embaixo aí se vocês gostaram. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações. Se você gostar muito, seja membro do canal. Quando eu termino de gravar um vídeo aqui, eu ligo a câmera e continuo gravando um vídeo para a área de membros. Então, os membros têm vídeos praticamente diários, onde a gente mostra todo o dia a dia, né, as alegrias e angústias de cuidar de uma coleção de automóveis no Brasil em pleno 2021. Abraços a todos e valeu!